estudando sobre guerra espiritual, sobre combate, nós estamos vendo que nós estamos em constante luta, em constante batalha. Mas essa batalha não é contra pessoas, né? A palavra diz, não é contra a carne, não é contra sangue, mas a nossa luta é contra demônios, é contra principados e potestades. E essa luta, irmãos, ela é espiritual. Nós combatemos em oração, nós lutamos com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e é dessa maneira que nós lutamos, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Vamos abrir no livro de Tiago, capítulo de número 4. Semana passada eu dizia, né? Tem que resistir ao diabo, porque resistindo o diabo, ficando firme, a palavra diz, né, que o diabo vai fugir de nós. Mas não é só resistir o diabo, não é focar no problema, né? Tem pessoa que vai pregar, que vai falar, e aí só fala no diabo, misericórdia, fala mais no diabo do que em Deus, né? Tudo é o diabo. Aconteceu tal coisa, culpa do diabo. Porque o diabo fez. Porque o diabo operou. Irmãos, nós temos que falar de Deus. Amém? É de Deus que nós precisamos falar. Deus, Ele é maior. Deus, Ele é poderoso. Irmã, mas o diabo não existe? Existe. Nós já vimos, irmãos, nos nossos estudos, né? Que o próprio Senhor Jesus, Ele expulsou demônios. Mas Ele não tratou, irmãos, de igual para igual. Não é como um cabo de guerra, né? Onde Deus puxa para um lado, o diabo puxa para o outro. Não. O nosso Deus, Ele é vencedor. O nosso Deus, irmãos, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele já triunfou sobre todo o mal. Amém? Então, aqui em Tiago, capítulo 4... versículo de número 7, olha aonde deve estar o nosso foco. A palavra de Deus diz, sujeitai-vos, pois a quem, irmãos? A Deus. E então, né, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Então, quando que o diabo vai fugir de mim? Quando eu resistir, Madame? Sim, quando você resistir. Mas quando que você vai ter força, irmãos, contra o mal, contra o diabo? Você vai ter força contra o mal, contra o diabo, quando você estiver na presença de Deus. Amém? Quando você está cheio de Deus, quando você está em comunhão, irmãos, com o Espírito de Deus, a palavra de Deus diz que o nosso Senhor, Ele é como um fogo consumidor. Amém? Então, quando você está cheio de Deus, você está empoderado em Deus. Quando você está, irmãos, em comunhão com Deus, você está guardado, você está protegido, você está abençoado pelo próprio Deus. Então, o foco não é o diabo, não é ficar gritando e sai. Se não tiver em comunhão com Deus, vai acontecer lá igual os filhos de servas, né? Que tentaram imitar o apóstolo Paulo, tentaram expulsar demônio, mas o que aconteceu? Apanharam, saíram rasgados, saíram feridos, né? Saíram despidos, porque eles não conheciam a Deus. O que o diabo falou? Eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas e você? Que poder é esse que você está querendo usar, né? Então nós temos que estar em comunhão com Deus. Eu lembro, irmãos, uma vez que manifestou um demônio, e esse demônio manifestou, a obreira tentou expulsar, tentou mandar embora, e a obreira disse, sai no nome de Jesus. E o demônio falou para ela, não saio, porque tu é fofoqueira, linguaruda, fala mal até do teu pastor. E aí, irmãos? Então tem que estar em comunhão com Deus. Tem que estar, irmãos, na presença de Deus com seriedade. Amém? Tem que estar na presença de Deus, irmãos, com santidade.
tem que estar, irmãos, verdadeiramente na presença de Deus. A gente não pode brincar de ser crente, amém? Nós não podemos brincar com o nome de Jesus. Nós temos que levar, irmãos, a palavra de Deus a sério. Deus, Ele tem mandamentos para a nossa vida, amém? E quando que nós estamos seguros, protegidos? Quando nós estamos na palavra. Jesus disse, se vocês estiverem em mim, como que eu estou em Jesus? Na palavra. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então pedireis tudo o que quiserdes, e vos será então concedido, e vos será feito. Então o nosso esforço é para estar bem com Deus, amém? O nosso esforço, irmãos, é para estar cheio de Deus. O nosso esforço é para a gente ser uma bênção. E aí, no demais, nós vamos resistir o diabo e, por consequência, o que vai acontecer? Ele vai fugir. Ele vai sair correndo, porque ele não vai resistir. Não a nós, mas a presença de Deus. É a presença de Deus na nossa vida. Amém? E olha o que a palavra de Deus nos ensina no livro de Salmos, capítulo 109. Salmo 109. Eu gosto muito desta palavra, né? Até algumas semanas atrás eu já comentei com os irmãos essa palavra, mas eu gostaria mesmo que você guardasse no teu coração. Às vezes a pessoa dá tanto valor, né, para a obra de feitiçaria, para a obra de magia. Irmã, fizeram macumba contra mim. Irmã Dani, me amaldiçoaram, né? Irmã, a senhora sabe como é que é? Praga de mãe pega. Minha mãe disse que eu nunca ia ser ninguém na vida. Eu já ouvi isso, irmãos. Eu já ouvi gente dizer, não, uma praga de mãe, irmã Dani, é batata. Quando mãe fala, acontece. Irmãos, guarda no teu coração. Olha para Jesus. Amém? Olha para a palavra de Deus. Não importa se foi mãe que amaldiçoou. Não importa se foi vizinho que amaldiçoou, que disse, tu vai ver, tu vai pagar. Eu vou fazer lá uma coisa para ti. Não olha para isso. Tem lugares, né, que a pessoa vai, começa a congregar, começa a buscar, e a pessoa ali, né, começa a ver algumas coisas contrárias à palavra de Deus, e diz, eu vou sair dessa igreja, eu vou sair desse lugar, porque tem coisas que não estão de acordo com a palavra. E tem pastores, não sei se eu posso falar pastores, né, que fazem isso, que amaldiçoam o povo. Misericórdia. Alguém aqui já ouviu falar disso? Olha só, olha só um exemplo, né? Mas olha no que nós devemos nos apegar. Salmo 109, versículo de número 28. O que o salmista diz? O salmista diz, amaldiçoem eles, falem o que quiser, né? Eu tenho poder sobre a boca do outro? Eu tenho, irmãos. Posso fechar a boca da pessoa? Não posso, é até falta de educação, né? Então não posso impedir a pessoa de falar. Não posso. Mas o salmista não está se importando com isso. Ele diz, eles podem até amaldiçoar. Eles podem até falar o que quiser. Mas no que eu vou focar? No que eu vou olhar? Aí ele dizia, mas abençoa tu. Não importa o que o homem disse. Se o homem diz que não vai dar certo, mas Deus me deu uma palavra. Não é emoção, não é coisa da minha cabeça. Eu tenho base bíblica, eu sei quem falou comigo e foi Deus. Se Deus abençoou, irmãos, está abençoado. Se Deus falou, irmãos, está dito. E assim vai acontecer.
Porque tudo que Deus falou, como é que Deus criou o mundo? Falando, lançando a palavra. Em Salmos diz, ele disse tudo e tudo fez. E tudo se concretizou. Então, se Deus me abençoou, entenda isso. Se eu estou de bem com Deus, se Deus me abençoou, não importa, irmãos. Pode lançar maldição, pode lançar praga, pode fazer macumba. Macumba não pega em crente. Quando você está de bem com Deus, irmãos, Ele é o teu escudo. Ele é o teu escudo. Para chegar até você, irmãos, tem que passar por quem? Tem que passar por Deus. Em Deus nós estamos blindados. Em Deus nós estamos guardados. A palavra de Deus diz: aquele que habita no esconderijo de Deus, esse não precisa perder o sono. Esse não precisa perder a paz. Esse está seguro e pode descansar. Você está entendendo? Deus te abençoou. E você tem que permanecer nessa bênção. Permanecendo na palavra de Deus. Permanecendo em Deus, irmãos. Tem pessoas que vêm na igreja, buscam a Deus. Deus começa a abençoar, a pessoa começa a contar testemunho de prosperidade, de cura, de libertação. E aí a gente fala: glória a Deus, mais uma alma para Jesus. Dali um pouco a pessoa vai para o mundo, vira as costas para Deus. Como é que volta, irmãos? Volta como? Volta destruído, volta ou não volta? Porque Deus fez aquilo? Deus fez aquilo, irmãos? Não foi Deus que fez, mas a pessoa saiu do lugar seguro. A pessoa saiu debaixo, irmãos, da potente mão de Deus. É a mesma coisa que eu tenho um escudo. Eu tenho escudo, eu tenho um lugar de proteção. Aí eu deixo o meu escudo aqui nessa parede e eu atravesso a alvorada. Eu vou estar protegido? Eu vou estar guardado, irmãos? Mas eu posso dizer: mas eu tenho escudo. Mas eu tô longe. Nós não podemos estar longe de Deus. É na presença de Deus que nós somos abençoados. É na presença de Deus, irmãos, que nós somos guardados. É na presença de Deus que nós somos pastoreados. Eu gosto de dizer, irmãos, que Deus, Ele quer estar perto da gente. Deus, Ele quer cuidar da gente. Irmã Dani, por que Deus não cuida? Deus não vai cuidar, irmão, se você não deixar. A minha avó sempre dizia: Deus não vai invadir. Deus não vai arrombar a porta. Deus não vai fazer se você não deixar Ele fazer. Porque Ele é cavalheiro. Quem entra arrombando sem usar porta, a Bíblia diz, é o ladrão. É o diabo. Quem entra sem ser convidado para matar, para roubar e para destruir é o diabo. Mas a palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele fica à porta. E Ele fica batendo no nosso coração. Se nós ouvirmos a voz dEle, nós abrimos: Deus, cuida de mim. Deus, me guarda. Deus, me cuida. Amém? Deus, esteja comigo no meu dia. Deus quer isso de nós, irmãos. Quem tem filho aqui? É bom estar com seu filho, sim ou não? Eu lembro quando a André era pequenininha, eu fui no quarto orar com ela, né? Orar com ela, colocar ela na cama. E ela tinha uma caminha de solteiro. E ela disse assim: mãe, deita comigo. E eu falei: mas eu sou grande. Nós duas numa cama de solteiro, eu vou cair. Ela me abraçou bem forte no meu pescoço. Ela me abraçou. E ela disse: mãe, eu te seguro. Gruda em mim igual chiclete. Alguém já teve experiência aqui com chiclete? Já grudou chiclete no cabelo? O que faz, irmãos? Passa gelo?
Às vezes consegue tirar um pouco, né? Ó, a irmã fez o sinal da tesoura ali. Irmã Dani, depois que grudou o chiclete, já era. Não desgruda mais. Não é assim? E filho gosta de estar grudadinho. Gosta ou não gosta? Filho gosta de estar grudadinho. E o pai, irmãos, também gosta que a gente esteja junto. Amém? Então, quando a gente gruda em Deus, eu vou usar esse exemplo, né? Quando a gente gruda em Deus, a gente não pode mais desgrudar. Amém? Quando a gente se aproxima de Deus, a gente não pode mais se afastar. Porque a gente sabe que ali a gente está seguro. A gente sabe que ali a gente está guardado, né? Podem até amaldiçoar, digam o que quiser. Mas eu sei que eu estou de bem com Deus, eu sei que Deus está me abençoando, amém? Aí diz, levantem-se, mas fiquem o quê? Como assim? Eu estou amaldiçoando? Como assim? Estou fazendo trabalho, né? E nada está pegando. Parece que quanto mais trabalho eu faço, mais bonita a pessoa fica. Mais gordinha a pessoa fica, mais saudável a pessoa. Como isso? E eles vão ficar como, irmãos? Confundido. E aí ele diz, e alegre-se o coração do teu servo. Aí você se alegra e fala, oh Deus, é cada livramento que o Senhor me dá. Amém? Oh Deus, é cada resposta que o Senhor dá, que o meu coração chega a ficar como, irmãos? Saltando de alegria na presença de Deus, amém? Então guarda isso. Ele dizia, podem amaldiçoar, pode, né, fazer o que for, se Deus abençoou, tá o quê? Tá abençoado, amém? Olha só, eu vou dar um exemplo para você. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Números capítulo 22. Números capítulo 22. Eu não quero me deter muito aqui, irmãos. É bastante passagem bíblica para nós ler, né? Cada semana a irmã Dani dá um tema de casa. Dá ou não dá? Semana passada eu pedi para ler Lucas 11. E semana passada eu pedi para ler Josué 10. Benção, né? Benção aquela palavra. Você leu em casa? É bom, né, irmãos? É bom ler em casa. Irmã Dani precisa ler a Bíblia em casa? Você só lê a Bíblia na igreja? Ler a Bíblia só na igreja, irmãos, é igual comer só quando vai no restaurante. É assim? Não. A gente come em casa também. A gente cozinha em casa também, sim ou não? Então tem que se alimentar da palavra de Deus. Aí se você quiser ler, irmãos, é muito linda essa passagem bíblica. Você pode ler Números 22, Números 23, Números 24 e Números 25. Irmã Dani, 4 capítulos para ler, muita coisa. Eu li tudo isso hoje de manhã, irmãos, para deixar fresquinho na memória, para mim não falar nada de mim mesmo. Amém? Então você pode ler hoje, dar uma relida amanhã. Você tem até sexta-feira que vem para você ler, né? Essa semana nós estávamos em retiro, nem devocional lá para as mulheres eu não coloquei. Então você meio que ficou de folga, né? Então vamos retomar aí a leitura bíblica. Amém? Irmãos, o que está acontecendo aqui em Números 22? O povo de Deus é um povo vencedor, porque tem a bênção de Deus. Aí o povo estava vencendo, Deus estava assim, tirando da frente de Israel os inimigos, eles estavam conquistando, eles estavam avançando, e as nações ficavam como? Ficavam com medo, né? Ficavam atemorizados. Os reinos se juntavam, se reuniam para guerrear contra o povo de Deus, mas Deus sempre dava vitória. E um homem chamado Balaque, irmãos, ele ficou com medo do povo de Deus, e ele falou, eu vou pagar
um profeta, eu vou pagar um adivinho, e esse adivinho ele vai se levantar e ele vai amaldiçoar o povo de Deus. E o povo de Deus, então, sendo amaldiçoado, eu vou guerrear contra ele, e eu vou vencer, e eu vou triunfar. E aí esse rei chamado Balaque, ele pegou ouro, prata, ele pegou riquezas, e ele mandou até esse homem chamado Balaão. E quando ele chegou lá até Balaão, ó, nós viemos aqui, queremos pagar o teu serviço, né? Queremos que você amaldiçoe ali o povo de Deus. Aí Balaão diz assim, ó, fiquem aqui, passem aqui essa noite, que eu vou consultar ao Senhor. E aí Balaão consulta a Deus e pergunta a Deus, eu posso ir? Eu posso amaldiçoar esse povo aí, que o Balaque está querendo que eu amaldiçoe? E olha a resposta de Deus, irmãos, para Balaão, versículo de número 12. Então disse Deus a Balaão, não irás, e nem amaldiçoarás este povo. Por que Balaão não tinha o poder de amaldiçoar o povo? Porquanto é o que, irmãos? Bendito. Deus falou, eu já abençoei esse povo. Esse povo está tão cheio de bênção que não tem lugar para maldição. Diga, ô glória. Deus falou, não dá para amaldiçoar. Não dá para amaldiçoar, porque eu já abençoei esse povo. Aí, ó, tu não sabe, mas esse povo é meu. Esse povo eu já abençoei. E aí, então, Balaão, né, chegou e disse assim, ó, Deus falou que eu não posso amaldiçoar, porque esse povo já está abençoado, vai e avisa lá o teu Senhor, avisa lá Balaque. E eles voltaram, né, irmãos, igual o cão arrependido. Eles voltaram lá e falaram, olha, a notícia não é boa, ele não quis amaldiçoar aquele povo, ele disse que Deus abençoou aquele povo, ele não pode abençoar, e Balaque não desistiu. Ele falou assim, ó, pega os reis mais nobres, os príncipes, pega só gente honrosa do nosso meio, e pega mais ouro, e mais prata, e volta lá e insiste. Aí eles chegam cheios de dinheiro, eles chegam cheios de honraria, e de vez Balaão fica firme na resposta de Deus. Ele pensa, será que por um acaso Deus não mudou de ideia? Faz assim, ó, fica aqui, eu vou consultar a Deus de novo, e eu vou ver qual é a resposta de Deus. Irmãos, quando Deus nos dá uma resposta, qual é o nosso papel? Ouvir e obedecer. Eu já perguntei quem é pai e quem é mãe. Quando o pai e uma mãe dão uma resposta, irmãos, o pai e a mãe deu a resposta que está onde? No coração. Sim ou não? Às vezes a gente nem sabe por que deu aquela resposta. Mas a gente fica pensando, fica incomodado, tem algum alerta, algum sinal que acende no nosso coração. Sim ou não? E às vezes o filho quer saber, mas por quê? Porque eu não quero. Porque eu não estou sentindo. Porque eu não estou com paz. Porque não tem uma razão, não tem um motivo. Mas eu sinto no meu coração que não. E às vezes o filho fica insistindo, fica ou não fica? Mas mãe, mas deixa. Mas mãe, mamãe, deixa. Lembrei de uma, né? Posso baixar um jogo? Deixa eu baixar um jogo. Mãe, deixa. Dali um pouco, o pai e a mãe diz, vai. Mas é isso que o pai e a mãe quer dar de resposta, irmãos? É o quê? É uma vontade permissiva. Não é a vontade perfeita. Não é a vontade do coração.
E nós não temos que andar, irmãos, na vontade permissiva. Deus permitiu fazer aquilo, mas Deus não queria. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Por insistência, Deus falou para Balaão: tá bom, tu quer ir, então vai. Mas tu vai falar só o que eu te disser. E o que aconteceu, irmãos? Balaão subiu no jumento e foi lá para ganhar o que ele estava com vontade, dinheiro. Subiu na jumenta e foi. E aí você pode ler que ele fica cego pelo dinheiro. Porque ele está em cima do jumento, o jumento desvia do caminho, ele puxa o jumento e bate no jumento. Aí o jumento está indo e se esquiva de novo e prende o pé dele numa pedra. E ele vai lá e bate no jumento. Daí um pouco está num caminho tão estreito que o jumento não consegue sair nem para um lado nem para o outro, ele empaca e ele bate no jumento. Daí um pouco, irmãos, Deus abre a boca do jumento e a jumenta fala assim: ei, eu não sou tua jumenta desde sempre? Tu não me conhece desde jumentinha? Alguma vez eu já fiz isso contigo? É normal eu fazer isso? E ele: não, nunca. Não sei o que é pior, se a jumenta falando ou ele respondendo, né, irmãos? Que diálogo mais engraçado. E ele: não, nunca. Não tinha falado ainda, agora é novidade. E aí, irmãos, a jumenta diz: tinha um anjo que queria te matar, mas eu livrei a tua vida. Naquele momento, os olhos de Balaão se abrem, ele vê o anjo de Deus e ele entende: eu pequei, eu fiquei cego por causa do dinheiro. E ele pergunta se ele deve voltar e Deus fala: não vai, mas fala só o que é para falar. E aí, chegando lá, Balaque leva ele num lugar alto para ele olhar de cima, assim, ao povo de Deus. E quando ele sobe lá em cima para amaldiçoar o povo lá de cima, irmãos, olha só o que acontece. Pula para o capítulo 23. Pula para o capítulo 23, versículo 8. O que ele entende? O que ele diz? Como eu amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Olha só, como é que eu vou amaldiçoar se Deus não amaldiçoa? Aí diz: e como detestarei quando o Senhor não detesta? Aí diz: porque do cume das penhas o vejo e dos outeiros o contemplo, e eis que este povo habitará só entre as nações. E o que diz? E não será contado. Esse povo vai vencer todo mundo mesmo. Esse povo vai ser tão numeroso que ele não vai poder ser contado. Aí no versículo 10, ele fala assim, ó: quem contará o pó de Jacó? Olha aqui para mim, irmãos. Quando Deus chamou Abraão, Deus ele fez promessa para Abraão. Deus falou: Abraão, levanta os teus olhos e olha para o céu. Conta as estrelas, se é que tu pode as contar. Olha agora para o pó da terra. Tem como contar o pó, irmãos? Tem como? Ele diz: conta, se é que tu podes contar. Não tem como, não pode. Deus deu essa bênção para Abraão, que a semente dele, a descendência dele, seria numerosa e seria poderosa na terra, e que eles herdariam a terra que Deus havia prometido. Moisés, irmãos, era descendente lá de Abraão, de Isaac, de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó, eles não estavam mais vivos, mas a bênção que estava sobre eles
foi passando de geração em geração. Diga, ô glória, diga, a bênção de Deus é para mim, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, é para toda a nossa casa, irmãos. Um dia Deus vai nos levar, mas as promessas de Deus sobre a nossa vida vão permanecer sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Então, quando Balaão ele sobe lá para amaldiçoar, ele abre a boca, irmãos, e ele fala da promessa. Ele abre a boca, irmãos, e ele fala da palavra. E diz, a minha alma morra da morte dos justos, e que seja o meu fim como o seu fim. Amém? Então ele não consegue amaldiçoar o povo de Deus. Imagina você, olha aqui para a irmã Dani. Balaque comprou Balaão, vai lá e amaldiçoa. Aí ele subiu, de vez amaldiçoar, ele fez o quê? Ele abençoou, ele disse, vão ganhar mesmo, vão crescer mesmo, não adianta, abençoado. Aí Balaque, olha aí, não era para abençoar, era para amaldiçoar. Vem aqui, ó, vem cá, vamos agora no outro lado do monte. Aí eles foram, aí eles fazem um altar de novo, um sacrifício de novo. Balaão se prepara para amaldiçoar o povo de Deus. E aí o versículo 19, o que diz? Deus não é homem, para quê? Para que minta. Deus falou para Abraão que você seja uma bênção, que em ti sejam benditas as nações da terra, que a tua descendência seja numerosa e poderosa. Deus mentiu, irmãos? O que a palavra de Deus diz? Deus não é homem para que minta. Tudo aquilo que Deus falou para você, irmãos, Deus não estava mexendo com a tua emoção. Deus não estava, irmãos, mexendo com a tua emoção, mexendo com a tua fé. Deus não mente. Não importa, irmãos, se muitas pessoas te decepcionaram. Não importa se, irmã, até pessoas que eu confiava muito mentiram para mim, pessoas chegadas, pai, mãe, marido, né, filho, né, irmã, mentiram para mim, mas Deus não é homem, irmãos. Deus não é homem. Da boca de Deus não sai nenhuma mentira. Da boca de Deus só sai verdades ao teu respeito. Pode você ainda não entender. Pode você ainda não acreditar. Deus falou para Gideão, ei Gideão, vai nessa tua força. Gideão falava, mas que força? Eu sou o menor do menor do menor. Deus estava mentindo, irmãos? Eu sempre digo, Deus sabe o barro que Ele te fez. Amém? Foi Deus que te fez. Foi Deus que te fez. Ele colocou em você uma capacidade. Ele sonhou ao teu respeito. Ele te planejou. Ele te equipou para ser quem você tem que ser. Ele não mentiu ao teu respeito. Irmã Dani, mas eu já decepcionei a Deus. Irmã Dani, eu já fiz igual a senhora disse, eu estava na igreja. Irmã, eu saí, eu me desviei. Irmã, eu abandonei Deus. Irmã, enquanto eu estive fora, eu fiz muita coisa errada. Mas Deus não se arrepende do bem que Ele falou ao teu respeito. Olha o que diz aqui. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem. Para o que, irmãos? Para que se arrependa do bem. Você vai ver na Bíblia algumas vezes que Deus volta atrás. Algumas vezes que Deus muda de opinião. Mas por quê? Porque houve um arrependimento da parte do homem. O homem se arrependeu, o homem se consertou. Deus volta atrás do mal. Mas Deus nunca vai voltar atrás do bem na nossa vida.
Não adianta, Ele tem planos de bem ao nosso respeito. E a respeito disso, Ele não se arrepende. Diga, ô glória, Deus não se arrepende. Aí diz, porventura, diria Ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Aí Balaão diz, eis que eu recebi o mandado do quê? De abençoar. Pois ele tem abençoado, e o que ele diz? E não posso revogar. Está assinado, está decretado, tem o anel do rei confirmando, selando a bênção. Não dá para voltar atrás. Deus já abençoou e eu não tenho poder de voltar atrás. Irmãos, a bênção de Deus na tua vida é irrevogável. O que Deus te deu, irmãos, é teu e é irrevogável. Amém? Glória a Deus, olha só. Aí o versículo 21 diz: não viu iniquidade em Israel e nem contemplou a maldade em Jacó. Aí fala, o Senhor, o seu Deus, é com ele, e não só com ele, e nele, e entre eles se ouve o que, irmãos? O alarido de um rei. Em outras palavras, olha, lá no meio daquele povo, a gente escuta alarido de um rei. Que rei é esse, irmãos? Nessa época, Israel nem rei não tinha. Quem puxava a frente ali era Moisés. Quando o povo começou a clamar, começou a querer um rei, Deus falou, por que vocês querem ser igual às outras nações? Que tem um homem por rei. Eu quero ser o rei de vocês. Era a voz de Deus, irmãos, que se ouvia no meio do povo de Deus. E essa voz estava fazendo o quê? Estava abençoando. E essa bênção era irrevogável. Amém? Aí o Balaque desistiu. Foi isso? Ah, não deu para amaldiçoar ali? Não deu para amaldiçoar aqui? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, fala que o nosso inimigo, que não é o Balaque, mas é o diabo, ele anda ao derredor buscando um lugar para tragar, procurando uma brecha. Balaque disse, não deu, vamos para outro lado. E eles foram de novo. E quando chegaram para o outro lado, olha daqui agora vai dar certo, agora vai conseguir amaldiçoar o povo de Deus. Pula para o capítulo 24. Capítulo 24, versículo de número 5. Balaão, né? Balaão abre a boca e de vez amaldiçoar. Ele diz que boas são as tuas tendas, ó Jacó. Olha como a tua casa é abençoada. Eles moravam em tendas, né? Como a tua casa é abençoada, ó Jacó. Que boas são as tuas moradas, ó Israel. Ele olhava e ele só via o bem da parte de Deus. Sobre a casa, sobre a família. Amém? Uma curiosidade, irmãos, eu já vou terminar aqui. Uma curiosidade. Deus falava exatamente aonde cada tribo de Israel eles deveriam ficar. Até o pastor pregou sobre a tribo de Judá. Lembra? Judá, louvor, Judá vai na frente. Então Deus dizia o lugar de cada tribo, a organização. E eles organizando, irmãos, eles ficavam em forma de cruz.
Então imagina Balaão e Balaque lá em cima da montanha. Quando eles olhavam para baixo, o que eles viam? Eles viam uma cruz. Olha que benção. Irmã Dani, o que tem a ver isso? Quando o inimigo olha para você e você está em Deus, o inimigo ele vê a cruz de Cristo. O que isso quer dizer, irmã Dani? Para nós terminar aqui, Gálatas. Depois de Coríntios, né? Coríntios, Gálatas, Efésios. Gálatas capítulo 3. Por que a maldição não pegava? Porque tem a cruz, irmãos. Amém? Olha só o que diz aqui, Gálatas 3. Olha o que Jesus ele fez na nossa vida. Gálatas 3, 13. Fala assim, Cristo nos resgatou. Oh, glória! Cristo foi lá e nos tirou e nos salvou. Do que? Da maldição da lei. Sabe aquela maldição que o Balaão tentava lançar? Sabe aquela maldição que o Balaque tentava lançar? Sabe aquela maldição que o A, que o B, que o C tenta lançar? A Bíblia diz: Jesus Cristo já nos resgatou da maldição da lei. O que Jesus fez? Jesus fez uma maracutaia por debaixo dos panos. Foi isso? Jesus foi injusto? Não. Como é que Jesus nos salvou da maldição? Aí diz assim, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado, aonde, irmãos? No madeiro. Maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Por que Jesus foi pendurado no madeiro? Para cumprir as nossas maldições. Para levar sobre o corpo dele, sobre a vida dele, as nossas maldições. Jesus estava pagando a nossa conta, irmãos. Nós tínhamos uma dívida. E a dívida era séria. A dívida era a dívida de morte. A dívida era séria. Mas Jesus Cristo levou sobre o corpo dele a maldição, a dor, a doença, o pecado, a iniquidade. Jesus levou tudo sobre o corpo dele. Toda a maldição foi derramada e colocada em Jesus Cristo. Ele ocupou o nosso lugar. Lembra que foi solto um homem chamado Barrabás? Um homem o que, irmãos? Que merecia estar lá. Merecia ou não merecia? Ele era, bandido. Ele era mau. E ele foi solto. Nós representamos hoje o Barrabás. A dívida era nossa. O pecado era nosso. Nós estávamos afastados de Deus por conta do pecado. A palavra diz: todos pecaram e foram destituídos da glória, de Deus. Mas Jesus se fez maldição. E na cruz ele não só levou as maldições, mas olha só o que diz, versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebemos o que? A promessa do Espírito. Então na cruz não só Jesus levou a maldição, mas como também ele trouxe para nós as bênçãos de Abraão, as bênçãos da obediência. Diga glória a Deus. Deus é bom, amém, irmãos?
Anota aí para você ler em casa. Anota aí para você ler em casa. Deuteronômio 23 fala assim, ó. Deuteronômio 23, a parte B do versículo fala: o Senhor teu Deus, Ele trocou em bênção a maldição. Amém? O Senhor teu Deus, Ele trocou em bênção a maldição. Assim como Balaão não conseguia amaldiçoar, ele só abençoava, porque ele olhava e via a cruz. Já era anunciando que Jesus viria e Jesus levaria sobre o madeiro a nossa condenação, o nosso castigo, para que hoje nós fôssemos livres. Amém? Hoje você é livre. Hoje você é abençoado. Hoje as bênçãos da obediência estão sobre a tua vida. Amém?